Eu não sei nada de futebol, eu só sei pelas coisas que eu acompanho suas, das suas crônicas e lives, etc. E eu vi que você falou do Cuca, que é o treinador do Corinthians, que foi condenado por estupro, né? Isso. Que é uma história de quanto tempo atrás? 36 anos atrás. Sim, Cuca foi condenado por abusar de uma menina de 13 anos na época. Ele jura inocência, mas foi investigado, julgado e condenado a 15 meses de prisão e multa. Ficou preso por apenas 30 dias. Mas a questão aqui é um tanto quanto complexa. Uma pessoa deve ser marcada pelo resto da vida quando comete um crime? Estranhamente, para essa galera da Lacrolândia, não. Mas neste caso específico, fizeram um barulho terrível quando o treinador assumiu o time do Corinthians, quase 4 décadas depois do ocorrido. E aí, você fez várias lives falando muito desse pacto da masculinidade. Sim. Explica um pouco, principalmente naquele abraço que os jogadores dão nele no final, né? A história é que o Corinthians contratou o Cuca, que é um homem condenado por envolvimento em ato sexual sob coerção com uma garota de 13 anos na Suíça. Ele e os amigos dele colocaram uma garota no quarto e ninguém sabe direito o que aconteceu ali, mas a garota acusou eles de violência sexual e houve um processo e investigação e testemunhos, laudos forenses que apontaram esperma no corpo da menina. Ele foi condenado junto com os amigos dele. O Corinthians, que é um clube que se gaba de ser engajado em causas sociais. Militante, democracia. Contratou o Cuca e houve um rebuliço, né? E o Cuca ficou um jogo e pediu para sair. Vocês também são militantes, e que eu me lembre bem, você na sua coluna no site UOL, militava diuturnamente pela eleição de um bandido, investigado, julgado e condenado por corrupção. Ou seja, você é tão incoerente quanto o time que você criticou na época. O que eu tenho eu me desesperei para fazer. Quando eu tô desesperada, entende? Eu faço lives, né? Que foi entre os turnos. E agora com essa história. Não é sobre o Cuca essa história. Porque eu vi muitos homens, principalmente, falando: é um absurdo, o Cuca isso, o Cuca aquilo. Essa história não é sobre o Cuca. Ele foi condenado, ele não cumpriu a pena, mas o processo acabou, foi prescrito, essa é a palavra. Uhum. Ele não deve nada à justiça, tá certo? Ele tem o direito de seguir trabalhando. Por que não, né? Você vai o quê? Apedrejar o sujeito para sempre, né? Vingança, punitivismo. Eu sou abolicionista, eu não sou dessa escola. É sobre o Cuca sim, e sobre o crime que ele cometeu, e que arque com as consequências dos seus atos, mas... se na sua concepção o cara não deve mais nada, então ele tem que ser deixado em paz. Eu sou radical neste assunto, ele não pagou. Ficou 30 dias presos, isso não é nada. Se ele teve o devido processo legal e foi condenado, deveria ser preso e pronto. Mas você está dizendo que ele não deve mais nada. Se não deve nada, não tem que ser perturbado, não tem que ser perseguido, não tem que ter o direito ao trabalho cerceado, simples assim. Não dá para relativizar. Se a gente ficar olhando pro Cuca, a gente vai deixar de ver todo o resto. Não é sobre o Cuca, é sobre uma sociedade que educa meninos para pegarem mulheres. Vem daí o capital simbólico, erótico, masculino de meninos. E educa meninas para não se deixarem estuprar. Porque se rolar, a culpa é delas. Se rolar, olha, você saiu com essa saia? Você saiu a essa hora, você bebeu você na deu festa? Muita risadinha. Você quis dar um beijo no cara? Você não viu ele tirando a camisinha? A responsabilidade é sempre nossa. Isso vem, menina veste rosa, começa. Menino veste azul, começa. A minoria dos homens pensam dessa forma, embora existam sim alguns idiotas que culpabilizam a vítima, mas a imensa maioria dos homens sentem ódio de um abusador, de um estuprador. Homens de verdade querem o extermínio desse tipo de animal. A gente não fala da mesma coisa quando a gente fala de violência sexual. Eles estão falando de uma farra.
a gente está falando de morte. Então começa daí. Começa daí de saída. Então, se a gente olhar só para o Cuca, a gente vai deixar de ver outros tantos que foram acusados ou condenados. Por isso aquele abraço é tão simbólico. Ele não conseguia falar, gente, realmente, estupro é um crime horrível. Ele podia falar genericamente, Tati. Ele não precisava falar do que aconteceu em Berna. Ele precisava só reconhecer que a violência sexual tem números de guerra para mulheres na sociedade. Ele precisava se engajar. Eu vou dar aula contra o machismo para esse grupo no Corinthians, eu vou me comprometer a alguma coisa. Ele falou o seguinte: eu não fiz nada, eu não devo desculpas a ninguém. Aí a coisa pegou, entendeu? Assim, se ele virasse um militante, aí ele seria poupado. Foda-se que ele cometeu um crime. Se ele puder ser instrumento da nossa pauta, ele fica suave. Que idiotice é essa? Então, aí, no final do jogo, do último jogo dele, os jogadores, depois da classificação, correram para abraçar ele. O que os jogadores estavam abraçando? O direito de existir nesse mundo como homens. Essa ideia de masculinidade. Não acompanho muito futebol, mas pelo pouco que já vi, é algo bem normal e natural os jogadores comemorarem com seus técnicos após ganhar um jogo importante, ou mesmo após um gol. A ideia militante dessas mentes doentias, veem tudo com olhos distorcidos, veem tudo com um motivo sádico por trás. É um jogo de futebol, uma das maiores paixões de grande parte dos brasileiros. Eles comemoraram uma vitória, nada mais justo que comemorar com o técnico, principalmente se os jogadores tiverem o mesmo pensamento que o teu, de que ele não deve mais nada à justiça. A cultura heterossexual masculina é homoafetiva. E Muito bom. Eles não querem as nossas ideias, eles querem o nosso corpo. A gente sabe exatamente quando a gente senta para conversar com um homem, ele não tá mais ouvindo, ele não tá interessado no que a gente tem a dizer, Tati. Ele quer outra coisa da gente. Se você só tem seu corpo a oferecer, seu corpo é a única coisa que vamos querer mesmo. Quem é que consegue sentar e conversar com uma feminista a sério? Alguém que ache que os homens héteros têm uma cultura do estupro? Uma cultura de pedofilia? Quem é que quer conversar com alguém que o trate como um potencial estuprador? Tem que ser muito débil mental para um homem ouvir esse tipo de coisa e achar que essas são ideias interessantes ou mesmo relevantes. A gente precisaria começar a falar sobre o caráter pedófilo da cultura heterossexual masculina. E você acha perigoso falar o homem? Não era melhor dizer alguns homens? Não, porque é isso. Todo mundo precisa se implicar nisso. Eu acho que a cultura heterossexual masculina é assim. Quando a gente encontra um homem que está tentando lutar contra isso e está consciente do que é a cultura heterossexual masculina, é um ganho. É igual a gente falar, sim, eu sou racista, eu tô lutando contra isso. Exatamente, porque eu acho muito curioso quando eu encontro um homem e ele fala assim, eu não sou machista. Cara, como que você não é se eu sou? Se eu sou? Tudo mesmo. Eu acho muito engraçado também quando eu encontro um homem e ele fala assim, mas nem todo homem. Ora. Como é que você quer que o homem reaja? Fique ouvindo essa diarreia verbal e fique quieto, ou que concorde? Vocês generalizam todos os homens como potenciais estupradores. Você diz que a heterossexualidade é uma cultura pedófila, e acha que um homem deve ouvir e aceitar isso? Puta que pariu, você é uma idiota por pensar isso. A gente está no meio de um discurso sobre o que é ser mulher nesse mundo, como os homens se comportam, ele fala nem todo homem. O que esse cara está dizendo quando ele fala a frase nem todo homem faz isso? Ele está dizendo assim, eu não faço isso. Cara, não é sobre você. Resiste à tentação de falar como você é bacana num mundo que não é bacana. Se você não é esse cara, ótimo, bom para você. Mas o assunto agora não é você, é a gente. É o que as mulheres sofrem. Cala, para. A tentação de falar como você é bacana num mundo que não é bacana. Que verborreia. O homem deve ser taxado de assediador, de machista, de potencial estuprador, de uma caralhada de sandices, mas nem pode se defender. Como diz a militante, tem que se calar, porque até mesmo o ato de se defender dessas acusações é encarado como um erro masculino. Façamos agora um exercício mental de inverter essa lógica. Seria aceitável taxar todas as mulheres, por causa da atitude de uma minoria, e ainda exigir que elas se calem ao invés de se defender, seria absurdo, não?
E aí entra aquela coisa da mulher que fala demais, porque mulher que fala incomoda, né? Sim, porque eles não estão comparando uma mulher que fala demais ao que fala um homem. Eles estão comparando ao silenciamento de séculos. Aí parece que a gente está falando muito mesmo. Porque as pessoas que eu conheço que mais falam são homens. Véi, que viagem é essa, véi? Que viagem é essa, véi? Só falta falar que o homem tem uma dívida histórica com as mulheres, que sempre foram protegidas e privilegiadas na sociedade, desde o início dos tempos. Meu pai, eu só descobri recentemente a quantidade de machismo que havia no relacionamento dele com a minha mãe, porque eu achei uns cadernos que a minha mãe escreveu quando eu era adolescente. E tá tudo ali, sabe? Ela contando da vida com ele. Do dia a dia. Não é nada assim. Ele nunca nem chegou perto de bater nela. Ele não gritava. Mas eram coisas... É a minúcia. Ela falando assim, ele hoje não me deu dinheiro para fazer supermercado. Ele ontem pediu a nota da lavanderia. Pra ver quanto ela tinha gastado. Pra ver se ela não tava... E ele, um cara que não deixou ela trabalhar. Que machista escroto. Nunca bateu, nunca gritou. O machista deixou um dia de fazer algo, ou um dia ele pediu a nota de algo, e ela já considera o próprio pai um grande machista. Essas feministas beiram ao ridículo. Ela queria trabalhar. Ela tinha intenções intelectuais, assim, queria ter estudado mais. Então, assim, o caderno, Tati, escrito, eu chorei muito quando eu vi, porque é escrito por uma escritora. Aquilo não é uma dona de casa que nunca... É uma escritora que nunca teve ambições. Eu acho que ela nem sabe que ela poderia ter sido isso. Não passa pela cabeça dela. Você falou pra ela? Falei, mãe, você entende que tem machismo aqui? Não, a vida era assim. Mas te fazia sofrer. Homem da época. É. Olha que bizarro, que doentio é esse discurso. Você é capaz de colocar sua mãe contra seu pai. Não conheço sua história, mas dá a entender que seu pai não está mais entre nós. Se for isso realmente, para que você quer provar para sua mãe que seu pai era um machista escroto? Qual a necessidade? Qual o motivo, se não o simples e puro ódio à figura masculina? Simples misoginia? Qual sentimento isso irá despertar em sua mãe? Um dia que o meu irmão acho que estava num hospital e ela descreveu o comportamento do meu pai nessa hora, ela descreve o hospital, a luz do hospital, é literatura o que ela fez. Nem foi dada a chance a ela. Ela chegou a trabalhar? Ela trabalhou como produtora, mas ele foi lá um dia tirar ela do trabalho, falar, as crianças estão em casa sozinhas. O que você está fazendo aqui? Ele arrancou ela do trabalho. Um homem, se você visse meu pai, um homem doce. Espera aí, conta essa história direito. Pela sua fala, sua mãe deixava as crianças sozinhas para ir trabalhar, e seu pai não gostou. Então sua mãe era uma irresponsável? Por maior que seja o direito da mulher trabalhar, se assim ela quiser, ela não pode simplesmente deixar crianças sozinhas para isso. Neste contexto, seu pai teria razão. Isso é elementar. Você fez um vídeo maravilhoso falando os homens precisam aprender a ser homens nesse mundo. O que é ser homem nesse mundo? Essa é uma excelente pergunta, né? Porque a ideia de masculinidade é construída sobre a naturalização da violência, né? Ser homem para eles hoje é você ser violento, é você poder chutar uma porta, não levar desaforo para casa. Isso é muito importante para eles, né? Não leva desaforo para casa, a minha mulher. Não, quanta idiotice. Homens não querem ser violentos, homens precisam ser perigosos. Vou repetir, homens precisam ser perigosos. Homem não quer sair chutando porta, a porta nem tem capacidade de revidar, então qualquer idiota pode chutar uma. Mas o homem não pode ser fraco, fraqueza não é virtude. Virtude é ser perigoso e ter autocontrole para não ser violento. Se você é fraco e incapaz de ser violento, não ser violento não é uma virtude, é só fraqueza mesmo. Teve um jogador do Corinthians que foi acusado de ser machista, ele falou, como eu posso ser machista? Eu tenho uma filha e uma mulher. É tipo uma estupidez. Eu vi aquele Paulinho? Do São Paulo? Não, que é comentarista. Pedrinho. Que você falou que ele... vou achar aqui. Eu falei que esse pacto da masculinidade, ele é considerado macho alfa. Macho dominante.
E aí ele fez um vídeo falando, me chamou de macho dominante, eu não sei nem o que é isso. Exato. Eu achei maravilhoso. Ele com o braço desse Isso, tamanho, falando isso. daquele jeito. Não, ele falou... E eu tenho família, eu nem sei o que é ser macho Exato. dominante. Essa frase é de um macho dominante. Para quem não sabe, esse Pedrinho, em 2022 foi eleito o melhor comentarista de futebol, pelos próprios jogadores. O Casagrande, que sempre mete o nariz onde não é chamado, amargou o título de pior comentarista. Essa feminista, que é amiga do Casa, fez uma crítica ao Pedrinho, dizendo que ele ganhou porque ele é um macho alfa, e não por sua capacidade e entendimento de futebol. Estão vendo o tamanho do delírio dessa mulher? Criticou uma pessoa que ela nem conhece, só porque ele desbancou o seu amiguinho em uma competição, ainda meteu a desgraça da lacração em cima, para fechar tudo com chave de bosta. Exatamente, sabe? Eu tenho mulher e tenho filho, então eu não sou machista. Não faz nenhum sentido cognitivo essa frase. É tipo o teu amigo preto. O que não faz sentido cognitivo é você escrever uma matéria, atacando uma pessoa, apenas porque você queria que seu amiguinho ganhasse o prêmio que ela ganhou. Não faz sentido tu chamar o cara de macho alfa, no sentido pejorativo, sem nem mesmo conhecer o trabalho daquela pessoa. Você se sente muito à vontade para falar as merdas que você fala. Né? Então eu não sou racista. Não faz, sabe? Então é um universo que acentua esse lado estúpido da masculinidade. O que seria ser homem, não é? Fala Mili, você mulher, ensina para nós homens o que é ser homem, estou muito curioso para ouvir uma especialista neste assunto. Você como mulher que é, deve saber muito melhor que nós, o que é ser homem. Vai lá, estou com caderno e caneta na mão anotando. Ser gentil, ouvir, ser amável, se deixar atravessar por sentimentos, não ser um analfabeto emocional e buscar compreensão do que está sentindo. Chorar, fraquejar, ser vulnerável. Putz, estou lascado. Estou lascadinho, rapaz, eu não sei o que eu vou fazer. Sua compreensão de homem é uma verdadeira merda. Te garanto que uns 90% das mulheres não queriam um homem assim. Fraquejar, ser vulnerável, são coisas que o homem não pode se dar ao luxo de ser. Você descreveu a masculinidade da nova geração. De coque samurai, pai de pet, dono de samambaia, que faz crossfit, com baixa testosterona, que joga ioiô e pinta o cabelo de azul, que sofre problemas psicológicos com hate de internet. Uma pseudo-masculinidade desconstruída, que vai levar o mundo pro buraco. Fraqueza não é virtude, ser vulnerável não é virtude, não é isso que uma mulher espera de um homem. Só que aí você aproxima o que é ser homem do que é ser mulher. E eles se constroem na negativa. Porra, aí que está. Você quer aproximar o que é ser homem do que é ser mulher realmente? Pra quê? Pra que um gênero tem que se aproximar, ser parecido, se um completa o outro? Para quem seria benéfico uma sociedade cheia de homens afeminados? Cheia de homens castrados? Qual o interesse verdadeiro por trás disto? Não. Homem tem que ser forte, ser masculino, exercer o seu papel da melhor maneira possível. É papel do homem ser o para-raios da sua família, ser o escudo, o protetor da sua esposa e da sua prole. Como alguém vulnerável pode ser o pilar de sustentação de alguém? Então é isso, galera. Se gostou, curta, comente e compartilhe. Forte abraço.